Olá, querido, que a graça e a paz de Cristo seja com você, que o Senhor esteja presente em sua vida, hoje e sempre, que Ele seja a razão do seu viver. Saiba que, para que eu e você tivéssemos vida, Jesus um dia teve que morrer naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos viver para a honra e glória do Senhor. Lá na cruz, Ele deu o grito, está consumado. Portanto, todo o nosso pecado que nos afastava da presença de Deus, foi tudo consumado no sacrifício de Jesus naquela cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. O preço já foi pago lá na cruz. Muitas das vezes nós ficamos presos às coisas do passado, ficamos presos a atos pecaminosos que praticamos
E chegamos às vezes até pensar que Deus não quer mais saber de nós, porque nós somos pecadores. E como pode um Deus tão santo, tão puro quanto o nosso Deus, se importar, se interessar por alguém tão fraco, tão pecador como nós? Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus Cristo deu o brado naquela cruz, que disse, está consumado, aquilo ali foi para valer. Eu e você só precisamos crer e viver uma nova vida em Cristo Jesus. A partir do momento que abrimos os nossos corações para crer e aceitar Jesus como nosso Senhor, Ele nos torna aceitos por Deus. Então nós temos acesso ao Senhor através de Cristo. É lógico que a partir daí começa uma nova história, uma nova vida. E se está dizendo que é uma nova vida, tem que ser tudo novo. E a principal característica de uma nova vida para quem está no Senhor é viver em santidade. Isso mesmo, se você quer viver para Deus, você precisa viver em santidade. Então, logo, quem pertence a Deus, quem se diz, eu sou de Deus, é preciso entender que tem que ser santo. Ora, que conversa é essa? Como alguém aqui na terra, de carne e osso, pode ser santo? Uma coisa que a gente tem vivido muitas das vezes sem entender é essa questão de ser santo. E por essa razão, muitas das vezes, rejeitamos o fato de que possa alguém ser santo, muito menos nós, eu, por exemplo. Mas vamos entender, à luz da palavra de Deus, o que é ser santo. Mas antes, leia comigo esses dois versículos aqui de Levítico 11, versículo 44 e 45. Antes de ler, eu quero lhe chamar a atenção para um detalhe. Deus estava aqui começando um relacionamento com este povo, o povo chamado Israel. Mas Deus é santo, o povo é pecador. Como que se daria o relacionamento entre Deus e esse povo que vivia constantemente pecando, já que eram pecadores e Deus santo? O santo não pode coabitar com o pecado de forma alguma. Então Deus faz uma exigência a este povo para que eles pudessem ser dele, andar com ele, e Deus fosse o seu Deus. Leia comigo. Diz assim o versículo 44 de Levítico capítulo 11, versículo 44 diz: porque eu, Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Olha, Deus está dizendo para o povo, eu sou santo, portanto vocês também devem se santificar e serem santos, certo? E ele recomenda para que não haja contaminação no restante do versículo. Não haja contaminação com coisas impuras que os ocasionasse um afastamento da presença do Senhor ou uma impossibilidade de Deus poder estar com eles. Não que Deus não possa estar com alguém, mas se eu estou na impureza, no pecado, na imundície, o Senhor não vai estar comigo porque Ele é santo. E é onde estão essas coisas? Imoralidade, pecado, todas essas coisas sujas que o mundo vive, Deus não faz parte disso. Tanto é que Deus escolheu entre os povos, um entre eles, para fazer parte da vida deles, mas fez essa recomendação, sejam santos, santificai-vos. E o versículo 45 diz, porque eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que seja vosso Deus,
e para que sejais santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, o Senhor chama a atenção do povo para a santidade. Mas vamos aqui entender o que significa esse termo santo. O que vem a ser um santo? Na nossa mente, na nossa cultura religiosa, vem logo na cabeça que santo é aquele que está no céu. É inconcebível para a nossa cultura brasileira, ou até mesmo em muitos lugares do mundo, alguém aceitar o fato de que um ser humano possa ser santo. Mas é porque, como já disse, o entendimento do ser santo, infelizmente, tem sido equivocado, tem sido errado. Mas santo, o que significa ser santo? Pode-se assim dizer que, no caso, a santidade, né, é o processo que nos submetemos à renúncia de qualquer prática que nos afaste de Deus. Isto se chama santidade, certo? Isto se chama santidade. Segura aí. De um modo simples e amplo, ao mesmo tempo, né, porque é um termo simples, porém com uma tremenda profundidade e uma grande amplitude. Ser santo significa ser separado. Ser separado para Deus. Ora, se você antes estava mergulhado no pecado, morto no pecado, afastado da presença de Deus por conta desse pecado que aconteceu mediante a desobediência de Adão no Éden, logo todos somos pecadores, como está lá em Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da presença de Deus. Logo o pecado nos mantém longe do Senhor, certo? Para que nós possamos estar de volta na presença de Deus, nós temos que abdicar da vida de pecado, temos que abdicar da imoralidade do pecado e temos que assumirmos uma nova conduta de vida, de um modo que possamos estar diante de Deus. Isso se chama santidade. Então nós nos separamos de uma vida de pecado, de desejos pecaminosos, de tudo que o mundo acha normal fazer, mas que para nós, dentro do conceito da palavra de Deus, achamos indevido, porque não só contraria a vontade de Deus, como traz consequências terríveis para as nossas vidas. Então, lutar contra tudo isso, nos afastarmos de tudo isso, é o que nos identifica como santos, separados, porque o significado da palavra ou o termo santo é exatamente esse, separados para Deus. No nosso caso, né, quando você assume que pertence a Deus, então você se separa do pecado, se separa do mundo, se separa de tudo aquilo que é errado, que é pecaminoso, para viver único e exclusivamente para Deus, tá certo? No âmbito da religião cristã, santificar-se significa esforço humano para evitar a prática do que é profano, para poder agradar ao Senhor. E o que é algo profano? É tudo aquilo que fere a divindade de Deus, tudo aquilo que fere a imagem de Deus, tudo aquilo que é contrário, que é imundo, que é impuro aos olhos do Senhor. Isto é profano. Muitas das vezes, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós vivíamos uma vida profana sem até mesmo ter conhecimento. Mas a partir do momento em que nós tomamos conhecimento, nós não podemos mais viver dessa forma. Porque agora nós somos conscientes de que estamos em Jesus, com Jesus em nossas vidas, agora nós nos tornamos santos para o Senhor, separados para o Senhor, tá certo? Então vamos viver uma vida de santidade. Logo, santo é o contrário, né? É o contrário de profano. Viver na santidade é viver contrário aos conceitos do mundo. Ora, eu não estou dizendo aqui que você tem que andar guerreando com o mundo,
que você tem que se colocar como adversário e ficar arrumando briga com todo mundo. Não é isso. Nós estamos no mundo, temos que conviver com as pessoas no mundo, precisamos transmitir a verdade, a justiça, a retidão em Deus para estas pessoas no mundo, para que elas tenham a oportunidade também de conhecer a Jesus. E este esforço para que nós possamos mostrar tudo isso, retidão, honestidade, não é? Pureza e tudo que agrada a Deus, isso se chama santidade. Contrário do mundo, santidade. Então nós precisamos mostrar tudo isso no meio deles, sem se misturar com eles, isto é, sem praticar as coisas que eles praticam. Daí uma grande responsabilidade para nós. Isso, santidade. É o termo kadosh do hebraico, né? Quer dizer separados, aqueles que são separados para Deus. Ou o hagios, dentre muitos grupos de palavras derivadas do grego, que também tem o mesmo sentido de ser separado, de ser consagrado para Deus. Você se reserva para Deus e não se deixa mais dominar pelo que é profano, pelas coisas do mundo. A santidade é inerente à natureza de Deus. Logo, o termo santificar ou santificação é o mesmo que ele prestar honra e glória, já que a santificação é um ato de obediência a Deus, certo? No momento em que santidade faz parte da natureza de Deus, logo se você se identifica como um filho de Deus, você tem que entender que você tem que andar na santidade. Do contrário, você não pode ter parte com Deus. Lembra da ordenança de Deus para o povo lá em Levítico, o texto que nós lemos? Para que eles fossem um povo de Deus e Deus fosse o povo dele, eles teriam que fazer o quê? Se santificar. Veja que Deus não está dizendo aqui, vocês têm que ir para o céu para ser santo, para poder ficar comigo. Não. Enquanto eles estavam na terra, Deus disse, sede santo. Porque na nossa cultura religiosa, santos são os que estão no céu. Os que já morreram e se tornaram santos, né, por algum motivo. Mas não é bem assim. Santos são aqueles que são separados para Deus, que têm prazer, que vivem para honrar o seu santo nome. Certo? Então guarde isso aí na sua vida, guarde isso na sua memória. A primeira vez que a Bíblia relata o termo santificar foi exatamente nessa passagem, né, que a gente acabou de ler, aqui no Êxodo. Aliás, não foi nem em Levítico, foi em Êxodo, né? Primeira vez que Deus exige que o povo se santifique. Foi quando ele apareceu no Monte Sinai. Que a Bíblia diz que o monte tremia, e fumegava, e relampejava, e trovões, nuvens cobriu o monte e o povo ficou apavorado. Porque não suportavam ouvir a voz de Deus. Eu fico pensando, que coisa tremenda. Quem poderia resistir àquilo? Você vê um monte coberto por uma nuvem densa e os raios saindo de dentro, trovões, aquela coisa, o monte estremecendo todo. É para correr, até para desmaiar em alguns casos. E o povo não resistiu e gritou, Moisés, fala tu com Deus porque a gente não pode. Se a gente falar, a gente vai morrer. E Moisés subiu até a presença de Deus e ouviu o que Deus tinha para dizer e relatou tudo ao seu povo. Então, para estar com Deus, é preciso ser santo. Foi Deus quem exigiu isso logo no início do seu relacionamento com as pessoas. E a primeira vez na Bíblia que a palavra santo ou santificar é mencionada, sem que seja direcionado a alguém, como foi o caso aqui do Êxodo e do Levítico, foi exatamente quando Deus concluiu a obra de criação, que ele santificou o sétimo dia e descansou por ter acabado toda a sua obra. Tá certo? Depois
quando ele encontra Moisés, ou quando Moisés se encontra com ele, né, lá na sarça ardente, que Moisés vê a sarça queimando e ele tenta se aproximar, Deus diz para ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, mostrando para mim e você que o lugar onde Deus habita tem que ser santo. Ora, se Deus habita em você, você pode achar isso esquisito. Como é que Deus pode habitar em mim? É porque Deus é espírito. Se um espírito maligno pode se apossar de alguém e pode habitar em alguém, por que Deus não? Pense nisso. Então o Espírito de Deus pode sim habitar em você. Mas para que esse Espírito de Deus habite em você, você tem que se santificar. Você tem que ter uma nova vida em Cristo Jesus. E a partir dessa nova vida, você tem a obrigação, você tem o dever de viver essa santidade. Porque você não é mais um ser profano. Você agora é um santo de Deus, um separado para Deus. Não esqueça disso. Tá certo? E voltando aqui o que a gente já tinha dito um pouco, a primeira vez que Deus exige de um grupo de pessoas, que era do povo de Israel, para que esses fossem santos, né? Foi no Êxodo 19, no Monte Sinai, como já disse. Santificai, primeiro ponto ali, se santificar é para que possais me ouvir, para que possa estar na minha presença. O objetivo da santificação nesse momento era: o povo deveria comparecer perante o monte onde Deus se faria presente. E eles tinham que estar santos ali, purificados, porque o povo vivia em pecado. E Deus ainda estabeleceu limites para que o povo não ousasse ir chegar mais perto e serem mortos por conta dos seus pecados. E aí, já depois desse acontecido, um tempinho já em que Deus estava conduzindo o povo através de Moisés pelo deserto, Deus diz para Moisés, que é o texto que a gente leu de Levítico 44, 45, dizer para o povo que devesse se santificar. Por quê? Por que Deus pediu isso? Porque o próprio Deus diz: eu sou santo, portanto se santificarei e serei santo, porque eu sou santo. E Deus queria conduzi-los, Deus queria que eles fossem o seu povo, Deus queria ser o seu Deus. Portanto, eles deveriam ser santos. Então, se faz extremamente necessário, queridos, que a santidade nos acompanhe e determine um padrão de vida para todo aquele que se diz ser filho de Deus. Se você pensa um dia fazer parte desse reino de Deus e morar com Deus na presença dele para toda a eternidade, ou por toda a eternidade, saiba de uma coisa: só os santos poderão ir para lá. Ah, mas você está falando bobagem, porque ninguém é santo. Repito, santos são aqueles que se separam para Deus. Se Deus é santo e ele pediu que os que estavam com ele devessem ser santos, é claro que ele quer que todos que sejam dele sejam santos. Do contrário, nem eu nem você podemos fazer parte do seu reino. E o livro de Hebreus confirma isso no capítulo 12, versículo 14, quando diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver Deus um dia? Ver Deus no sentido não só de ver, mas de estar com Ele? Seja santo. Viva a santidade. Sem essa condição, nenhum de nós poderemos chegar lá. Pedro, na sua primeira epístola, no 2º capítulo, versículo 9, ele diz que a santidade nos identifica como propriedades de Deus e nos torna apto para proclamar as grandezas do reino dele a esse mundo. É aquele versículo que diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Veja que o propósito de Deus para que nós sejamos santos é para torná-lo conhecido àqueles que ainda não o conhecem. Olha que responsabilidade. Você apresentar a Deus às pessoas através da sua vida, através da sua conduta, através dos seus atos, das suas palavras, das suas ações. E para fechar, podemos dizer que ser santo significa ser o inverso do mundo nos aspectos espirituais, éticos e morais. Quais são os seus conceitos morais como pessoa? Eles estão de acordo com a vontade de Deus? Pense nisso. Seus conceitos éticos. E o espiritual? Você adora unicamente a Deus? Você gasta tempo com o Senhor? Você tem prazer nas coisas de Deus? Você deseja e procura viver na presença de Deus? Pense nisso. Então, ser santo é abdicar dos hábitos de falar e fazer coisas que contrariam os conceitos estabelecidos por Deus para que exercitamos. Como é que eu vou saber do que Deus quer que eu faça? Através da leitura da sua palavra. Sem ela não tem como eu saber. Não somente lendo, mas ouvindo quem lê, né? As pessoas que falam. Portanto, quando você estiver na sua igreja, preste atenção na mensagem que está sendo pregada. Não fica voando no mundo da lua, não. Não fica pensando na morte da bezerra, não. Concentre-se no Senhor, na palavra, para que você aprenda e não faça simplesmente desse momento ali um encontro vago, morto, sem vida. Não faça isso. Deus quer que você seja santo. Santidade também é nutrir um sentimento puro por ter a consciência de que não estou fazendo nada que venha denigrir a imagem de Deus que há em mim. Isso mesmo, porque de acordo com Gênesis 2, 26 e 28, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, logo eu devo viver do jeito que Deus quer que eu viva, santo como Ele é. E por último, santidade é ocupar a mente com o que é construtivo e com o que se adequa dentro dos ideais do Senhor. Certo? Dentro daquilo que é agradável, é aceitável por Deus. E o texto de Filipenses 4:8 nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Então pense nessas coisas. Lembra-se dos conceitos espirituais, éticos e morais como uma característica de santidade. Você opta pelas coisas honestas. Você é o tipo que opta pelo que é justo, pelo que é reto, pelo que é amável, pelo que é louvável ao Senhor. Então, se você opta por esses conceitos, você está vivendo em santidade. Você está vivendo para a glória de Deus. Portanto, a palavra final que o Senhor tem para nós é essa: seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E Ele não quer que nenhum de nós andemos fora desses conceitos, porque senão nos tornaremos profanos. E Deus não quer que nós sejamos profanos, certo? Em certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Nossas ações devem identificar
que nós somos um povo separado, diferente dos demais, não para querer ser melhor, mas para exaltar o nome de Deus. E só para relembrar de Hebreus 12:14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, quer ver a Deus? Quer estar com Deus? Seja santo. Deixe a vida profana, deixe a vida de pecado e viva a santidade no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que te dê condições de entender esse conceito de vida santa e viva em santidade, porque Deus quer isso de você, quer isso de mim, quer isso de todos nós. Oremos. Senhor nosso Deus, somos pequenos, somos fracos, limitados, inconstantes, somos carne, Senhor. Mas há em nós um desejo de querer viver, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Querer nos santificarmos para melhor Te servir, para poder Te exaltar. Por isso, Senhor, limpa os nossos corações, limpa as nossas mentes, Pai. Tira de nós, ó Deus, o apetite pelas coisas profanas e coloca em nós um desejo maior de viver e fazer, falar aquilo que de fato Te agrada. Pois não podemos viver na Tua presença sem que sejamos santos. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que o Senhor te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.